Muito bem. Para nossa meditação nesta noite, eu quero ler com vocês Salmo de número 1. Salmo de número 1. Assim diz a palavra: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Até o versículo 6. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de abrir a Tua palavra, ter acesso à revelação do Teu nome, a revelação da Tua vontade, da Tua pessoa, da instrução, daquilo que o Senhor deixou para o Teu povo há tanto tempo, e está aqui diante de nós. Podemos ser alimentados pela Tua palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema que eu queria conversar com vocês hoje é sobre leitura devocional da Bíblia. Aqueles que estiveram aqui semana passada vão se lembrar que falamos sobre um calendário cristão que há séculos a igreja adota como uma referência para que se lembre da vida de Jesus ao longo do ano. E nós lembramos isso porque entramos num período que nesse calendário cristão chama-se Quaresma. 40 dias que antecedem a Páscoa. E acho que eu me esqueci de citar na semana passada, eu falei que existe uma relação, né, entre Páscoa e os feriados pagãos, né, as festas. Aqui no Brasil tem o Carnaval que vem que vem antes, né? Mas assim, não sei se eu expliquei direito, que primeiro se marca a Páscoa, e a Páscoa é marcada pelo calendário lunar. É pelo calendário lunar que se marca a Páscoa, porque a Páscoa é um feriado que pode ir para frente e para trás, né? Como é que se marca a Páscoa? É pelo calendário lunar. Tem ali um jeito, não é tão simples, mas então marca-se a Páscoa, e aí a Quaresma são esses 40 dias que antecedem a Páscoa. E no Brasil o Carnaval obrigatoriamente tem que acontecer antes da Quaresma. Então, assim, pelo menos isso, que fique claro, né? A Páscoa
se marca primeiro, não é o carnaval que se marca e depois a Páscoa, porque até, então, enfim. Mas o que é importante para nós? Entender, nós conversamos que esse calendário cristão, ele pode nos ajudar de uma forma didática a lembrar, a olhar para a vida de Jesus. O que os cristãos faziam nesse período de Quaresma? Olhavam para o sofrimento de Jesus. 40 dias, se lembra dos 40 dias que Jesus passou no deserto. Às vezes a gente fala, nossa, 40 dias é muito. Mas eu acho que a gente não sabe o quanto é 40 dias. Se a gente praticasse a quaresma de 40 dias, a gente saberia o que é 40 dias. Se a gente colocasse qualquer exercício difícil na sua vida por 40 dias, você ia ter uma ideia do que é 40 dias. Porque enquanto o pastor está aí lembrando, quaresma, 40 dias, Jesus está lá no deserto. Semana que vem a gente vai voltar aqui, Jesus está lá no deserto. Na outra semana a gente vai voltar aqui, Jesus está lá no deserto. Foram 40 dias. Então, os cristãos, eles lembravam do sofrimento de Jesus, do significado da cruz. Era um preparo para a Páscoa. Para se chegar na Páscoa consciente do que está acontecendo, o que é Páscoa cristã. O que isso significa, qual é o peso desse sacrifício, dessa cruz. E tem uma coisa bonita no calendário cristão, que eu não falei semana passada também, né? São 40 dias até o domingo de Páscoa, onde se olha para o sofrimento de Jesus. No domingo de Páscoa é o domingo da ressurreição. A partir daí você tem 50 dias, chamado Pentecostes. 50 dias até Pentecostes, você tem a ascensão de Jesus. E são 50 dias para olhar para a vitória de Cristo. Então é muito bonito, muito belo, tem um significado muito rico. E a gente pode usufruir disso. Isso pode nos ajudar de alguma forma. E se você pensa que Quaresma coincide com o início do ano, estamos aqui em fevereiro, e nós temos, foi o que eu falei na semana passada, um bom tempo para a gente adotar exercícios espirituais, colocar propósitos na nossa vida, experimentar algumas práticas devocionais que a gente não faz normalmente. Então, é um momento apropriado para a gente começar. E eu fiz um desafio na semana passada à igreja, de que a gente, nesse período, e eu vou continuar insistindo nisso, vou continuar a repetir isso, nesse período você ponha um propósito na sua vida, nesse período anterior à Páscoa, a adotar algum exercício devocional que você não fazia ainda. Claro, essa é a lógica, Alguma coisa que você não tem essa prática, você não... Mas, que pode ser alguma coisa que vai te trazer edificação. Você vai ter uma nova experiência com Deus, com a palavra de Deus. E o que eu quero, nestes domingos que nós, de hoje em diante, é trazer aqui para os irmãos alguns exercícios devocionais que são os mais conhecidos, consagrados, simples, todo mundo conhece, mas nos relembrar de algumas ferramentas, alguns presentes de Deus para nós, para a nossa edificação, para a gente trabalhar nossa comunhão com Deus, nosso crescimento espiritual. Eu quero fazer isso. E, começando com aquele que talvez seja o mais básico,
né? Quando a gente fala em exercício devocional, e eu peço, o que você acha que é um exercício devocional? Talvez, se não for a primeira coisa, é a segunda, né? Se a primeira não for a leitura da Bíblia, é porque você falou oração primeiro. Porque essas são as coisas mais básicas das básicas ligadas à nossa vida devocional, e a gente vai falar sobre elas. Bom, Salmo 1, versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Primeiro, queridos, que o Salmo 1 é um cartão de visita dos Salmos. É um salmo especial. Eu sei que você vai falar, o pastor sempre fala que o Salmo é um salmo especial. Todo salmo que ele prega, isso é verdade. Mas o Salmo 1 não está aí à toa. É a abertura do livro, desse livro de sabedoria. A simplicidade que ele tem, mas a profundidade é uma coisa que salta aos olhos. E, como eu falei, é um cartão de visitas para aquilo que você vai ter no livro dos Salmos. Você tem toda essa sabedoria de Deus. E tem uma coisa muito importante que os Salmos nos trazem, que é a demonstrar dois caminhos. Existe um caminho de sabedoria, de vida, e existe um caminho de morte, de insensatez. Um caminho para os justos e um caminho para os ímpios. De cara a gente é convidado a olhar isso, a entender isso. Mas o que é mais bonito é que o Salmo diz: feliz, bem-aventurado é aquele que descobre esse caminho, o caminho de vida. E ele vai nos apresentar. Agora, o Salmo 1 revela isso, qual é a principal característica desse caminho de vida? O que praticamente é a única coisa que esse salmo revela aqui? Ele coloca um princípio e diz: feliz aquele que descobre isso. E é o princípio da comunhão, da intimidade com a palavra de Deus. Feliz aquele que descobre a palavra de Deus, a lei do Senhor, os seus mandamentos, a sua vontade. Feliz o que tem, o que guarda, o que vive, o que medita nessa lei. Agora, eu coloquei um título aqui, leitura devocional da Bíblia. O que é leitura devocional? Por que devocional? O que esse conceito significa? Significa meditar na palavra. O Salmo 1 fala em meditar na palavra. E o que é meditar? Meditar, meus irmãos, não é simplesmente ler. Se a gente somente lê, nós não estamos necessariamente meditando. Uma palavra estranha, mas que cabe perfeitamente aqui, é a palavra ruminar. Não é uma palavra atribuída aos seres humanos, né? Aos animais que têm esse ato de ruminar, que é
pegar ali a graminha, o alimento e ficar ali, o quê? Mastigando, mastigando, mastigando. Mastigando, mastigando. Para tirar o máximo, o tudo daquele alimento. Meditar é ruminar a palavra de Deus. É mastigar, mastigar. É comer sentindo, aproveitando, não é engolir seco. É mastigar, é aproveitar, é pensar, é conseguir trazer a palavra de fora para dentro. A gente precisa entender uma coisa a respeito do que está escrito ali no Salmo, dessa experiência do salmista e de todo o povo de Deus nos tempos bíblicos, Antigo e Novo Testamento e na igreja primitiva. Você sabia que as pessoas pouco tinham a experiência de ler a Bíblia? A experiência de ler a Bíblia não era uma experiência comunitária e nem comum. O crente, do povo de Deus, ele não tinha essa experiência de ler, simplesmente porque não havia acesso às Escrituras. Os rolos das Escrituras, os pergaminhos, eles eram ferramentas litúrgicas. Você reunia a comunidade, o sacerdote, alguém lia. O povo, as pessoas faziam o quê? Ouviam a palavra. É interessante a gente pensar nisso. Hoje a gente tem um privilégio maravilhoso, que é o acesso praticamente irrestrito. Você lê, está ali. Isso é uma coisa muito boa. Mas o povo de Deus não fazia esse exercício. Não nos tempos bíblicos, nos tempos antigos. Ele não podia ler. No Novo Testamento também. Lá em Atos, você vai lembrar daquele episódio de Filipe, que o eunuco está na carruagem lendo o livro de Isaías, né? Lembra? Está vendo, pastor? Estava lendo. Ele estava lendo porque era rico. Era servo da rainha de não sei da onde lá, e era um luxo você ter um pergaminho das Escrituras. Uma pessoa comum não tinha. Tudo isso para dizer o quê? Qual era a experiência dos antigos em relação à palavra de Deus? Ouvir, memorizar, meditar. Era essa a experiência. Eu ouvia a palavra de Deus, eu memorizava a palavra de Deus, e eu meditava então na palavra de Deus, porque o acesso não era acesso ao livro, era acesso aonde? Onde é que está a palavra? Está aqui, ó. Você recitava, meditava. Era isso que diz. Sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. Há um outro elemento aí, dia e noite. O que isso significa? Constância. Constância desse exercício, rotina. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para nós. Por que a leitura devocional da Bíblia deve ser uma atividade presente e constante na nossa vida? Por que deve ser uma atividade para todos os dias? E eu quero dar algumas razões e compartilhar com vocês alguns princípios. Primeiro, o cristão deve buscar sua autonomia devocional.
o cristão deve buscar sua autonomia devocional. Eu sei, essa afirmação é meio estranha, diferente. Eu já pensei em trocar, mas eu digo, eu vou manter porque o diferente às vezes é mais fácil de lembrar. Então, o pastor falou um negócio lá, estranho, mas que faz sentido. E eu vou explicar o que é isso. Mas vamos ler o texto bíblico primeiro. Hebreus 5, 12 a 14. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Olha o que esse texto de Hebreus está nos dizendo. Está dizendo, vocês, hebreus, havia um público-alvo para essa palavra, mas a gente pode receber para nós. Vocês, pelo tempo de cristãos, de seguimento na fé, de crente, de presbiteriano, de evangélico, já deviam ser mestres. Mas não são. O que ele diz? Vocês ainda precisam que alguém lhes ensine as coisas mais elementares da fé. Vocês ainda precisam de leite. E ele diz, leite é para criança. Adulto se alimenta de alimento sólido. E aí ele termina, né? Que pelo exercício constante do alimento, vocês se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Em outras palavras, o que está sendo dito é, o crente precisa aprender a comer sozinho. É tolerável não, a criança precisa dos pais, dos responsáveis para comer. Quanto mais criança, né, é a papinha na boquinha, a colherzinha, o aviãozinho, tudo isso é normal dentro de uma faixa etária. Criança, você tem que vigiar. Está comendo? Não está comendo? Olha o seu prato. Vai ter que limpar o prato. Vai chegando um momento, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai mudando de fase, que isso não é mais necessário. Chega um tempo na nossa vida que a gente procura o alimento, que a gente vai, come, se vira. Aliás, né, a gente até vai, né, com muito instinto em direção à comida. A gente queria esquecer de comer que nem criança. Mas é natural, é um amadurecimento. Aplica isso de forma espiritual. A palavra de Deus é alimento. É leite, depois alimento sólido. O que é o normal na vida do crente? Que ele comece se alimentando daquilo que é dado a ele. A partir do momento que ele amadurece, ele busca o alimento, ele vai à fonte, ele já pode entrar na cozinha, preparar e comer. O que então eu estou chamando aqui de autonomia devocional? É quando você não precisa da igreja, do culto, de um estudo, de uma mensagem para ler a Bíblia. Você faz isso sozinho.
a sua vida devocional tem vida própria, não depende das quatro paredes. Infelizmente, tem gente que, se não for à igreja, pelo menos uma vez por semana, se não for um estudo, não vai abrir sua Bíblia. Ah, pastor, eu não abri a Bíblia, mas eu liguei o rádio, estava passando uma mensagem, eu assisti uma mensagem no YouTube. Não é autonomia, você está se servindo daquilo que outra pessoa preparou. Nós precisamos ir à fonte. E a fonte é a palavra. Faz parte da maturidade espiritual. Então, a nossa vida devocional não pode depender da nossa igreja, dos nossos pastores, Não, a gente tem que buscar. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa e a pessoa comenta com a gente: ah, pastor, eu estava lendo o livro, esse livro da Bíblia, não sei o quê. Outro dia uma irmã falou assim: pastor, descobri um livro da Bíblia que eu nem sabia que existia. Um tal de Naum. Falei, Não é forte, hein, pastor? O que isso significa? Atitude, a pessoa está buscando, ela está pesquisando, está olhando, está descobrindo, está se alimentando. Entendeu que esse é o caminho. A gente precisa fazer isso. Precisa caminhar nessa direção. Ir direto à fonte. Isso é um sinal de maturidade. Por falar em fonte, o segundo princípio que eu queria compartilhar com você é que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de vida. Isso é uma segunda razão pela qual a gente deve ter um exercício com a palavra constante, de preferência todos os dias. Porque a palavra é uma fonte inesgotável de vida. Eu acho engraçado quando uma pessoa diz: ah, eu já li a Bíblia. Ou diz: ah, eu já li esse livro da Bíblia. Como se a Bíblia fosse um livro como os outros, que você lê uma vez e está lido. Mas a Bíblia é um livro completamente diferente. É um livro devocional. Todas as vezes que você lê um texto, mesmo que seja o mesmo texto, ele vai ter um significado diferente, ele vai te apresentar algo diferente, porque o Espírito fala diretamente da palavra. Então, a nossa relação com esse livro que nós chamamos de Bíblia precisa ser uma relação completamente diferente de tudo que a gente tem. O texto bíblico diz assim, Salmo 19, de 7 a 10. É uma declaração de amor à Bíblia, né? A lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Preste atenção no verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. A palavra de Deus é um tesouro. É uma fonte. São duas figuras, metáforas que a gente pode usar para a palavra de Deus. Ele é um tesouro que eu vou cavando e vou descobrindo cada vez mais o seu valor, o ouro que tem ali. Ela é uma fonte, como fonte que não se esgota. Você tira e quando você vai ver tem lá mais. Quando você vê uma fonte que jorra de uma pedra, uma coisa assim, uma fonte mesmo,
Se você olhar, me dá certa aflição. Porque a água está saindo, e ela continua saindo, ela não para de sair. Se eu for embora dali, a água continua saindo. Eu falo, gente, alguém fecha essa torneira. Como que pode jorrar sem parar 24 horas por dia? Para onde vai toda essa água? A gente não... Isso é uma fonte, e tá cheio por aí, milhares. A palavra de Deus é uma fonte, ela não para de jorrar vida, sabedoria. Para nós, se a gente entender isso, isso muda a relação que nós temos com a palavra de Deus. Para os estudantes de teologia, às vezes eu passava um exercício para eles, em relação a isso. Como a gente tinha exercícios devocionais, eu falava para eles, vocês vão escolher um texto da Bíblia, um capítulo, e vocês vão ler e meditar sobre esse texto por 2 semanas. O mesmo texto. Vocês vão fazer devocional todos os dias no mesmo texto da Bíblia. Que é para vocês perceberem essa verdade. Que toda vez que a gente lê a Bíblia, ela fala conosco. Você pode ler o mesmo texto. E se você quiser, você pode ter essa experiência. Você pode passar 2 semanas lendo o mesmo texto, você pode passar 1 mês lendo o mesmo texto, você pode passar 1 ano lendo o mesmo texto. Você vai ter uma experiência diferente, cada vez mais rica, com a palavra de Deus, porque ela é uma fonte inesgotável de vida. Uma outra coisa que sempre a gente toca nesse assunto, falo aqui à comunidade também, um outro exercício devocional, eu vou dar alguns aqui, né? É o de adotar um salmo anualmente. Para você ter uma experiência, essa experiência de repetição, essa experiência de voltar ao mesmo texto e perceber que aquele texto vai falar com você de formas diferentes. Então, uma vez eu aprendi um exercício que eu achei bem legal, bem didático, bem diferente, que é, adote o salmo do número do seu aniversário, da sua idade. Então, no dia do seu aniversário, né, que nem eu, né, 39, entendeu? Salmo 39, vai ser o meu mais 10, mais 11. Adote, e aí você passe um ano revisitando, não é? Você não precisa ler todo dia, mas revisitando aquele salmo. Deus, fala comigo através dessa palavra. Tudo isso é para a gente ter uma experiência diferente com a palavra de Deus. E perceber que ela, de fato, é rica. E mais do que isso, não é só rica, ela é inesgotável. Terceiro, por que a gente deve praticar a leitura da Bíblia, a leitura devocional da Bíblia todos os dias? Ou de uma forma constante? Porque o prazer na palavra só se alcança com o exercício devocional. Bom, primeiro, vamos voltar a esse ponto, prazer, satisfação. Há versões que traduzem o verso 2 por prazer, seu prazer está na lei do Senhor. Outras, como a NVI, colocam satisfação, o significado é o mesmo. Então tem mais um elemento importante. Na nossa relação com a palavra de Deus, feliz será você se essa for uma relação de prazer, de satisfação. Esse é o caminho. A leitura da Bíblia não pode ser uma penitência para nós. A leitura da Bíblia não pode ser um castigo. Tem que ser alguma coisa que a gente goste de fazer.
quer fazer, quer voltar àquilo. Aliás, né, uma orientação aos pais: nunca castigue seus filhos mandando eles ler a Bíblia. Nunca faça isso. Ah, é? Você vai ficar de castigo? Fica no seu quarto, você vai ler a Bíblia, você vai ver lá Deus falando com você que você não pode ser desse jeito. Vai ficar, sim, 1 hora, sem televisão, lendo a Bíblia, sem celular. Nunca faça isso, meus irmãos. Por quê? Nós estamos atribuindo, ensinando que Bíblia é castigo. Não é uma coisa prazerosa. E não é assim. Essa não é uma boa relação com a palavra de Deus. A palavra precisa ser um deleite, uma fonte de prazer. Agora, a gente tem que ter consciência disso. Olha o salmista pedindo isso a Deus. Salmo 119, 36 e 37. Ele diz: ele está orando, ele está pedindo a Deus: faze com que eu queira obedecer os teus ensinamentos em vez de querer ajuntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Sê bondoso para comigo como prometeste. O salmista aqui, ele é muito honesto. Ele sabe e admite para Deus: ó Deus, eu tenho prazer em muitas coisas, mas não é nos seus mandamentos. E assim, tem coisa que eu fico ansiando, como as riquezas, por exemplo. Nossa, como eu quero riqueza. Mas ele ora e ele pede a Deus: Deus, me ajuda a desejar obedecer seus mandamentos. Olha que sutil e importante. Não é só me ajuda a obedecer seus mandamentos. É me ajuda a desejar, a querer. Me ajuda, Senhor, a ter fome da palavra, sede, desejo. O salmista já sabe que esse é o segredo. Que enquanto a Bíblia for tortura, for penitência, for um exercício chato, uma coisa que não traz prazer nenhum, que eu não vejo a hora que acabe, essa relação não está legal, não vai frutificar. E a relação precisa frutificar, não é o que diz o Salmo 1? Quem encontra a palavra se torna uma árvore frutífera, frondosa, plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto, muito fruto. Agora, já dizia um pastor e professor que eu tive: o prazer da vida devocional é um prazer que pode ser aprendido. Vou repetir, anota isso aí. Prazer da vida devocional é um prazer que pode ser aprendido. E a gente sabe, nas nossas experiências de vida, que a gente pode aprender a ter prazer em algumas coisas que a gente já sabe que são boas, ou que são melhores. Vou dar um exemplo. Café sem açúcar. Eu não tenho esse prazer ainda, mas eu sei que ele existe, porque tem outras pessoas que têm e falam: não, é muito melhor tomar café sem açúcar. E a quantidade de açúcar que a gente toma tomando café é muito grande, não faz bem para nós, né? Então, eu sei que eu preciso disso, do café sem açúcar, mas eu ainda não tenho esse prazer. Mas eu sei também que é um prazer que eu posso aprender. E eu aprendo de que forma? A rotina. Eu tomo,
toma de novo. De repente, que bom. A ponto de não gostar mais do gosto do café com açúcar. Só um exemplo. A gente sabe que a experiência das pessoas com exercício físico também passa por alguma coisa assim. Tem hora que você começa um negócio porque você precisa, está no propósito, mas é uma tortura. Vou correr, vou na academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai obrigado. Existe um momento em que o corpo se acostuma e começa a pedir aquilo. E você se sente incomodado se não faz. Aí é bom, né? Porque você se acostumou a ter aquele prazer, uma coisa saudável. Na nossa vida devocional, há uma experiência semelhante. Se a gente não tem o costume, é como um café sem açúcar. Aquela coisa... Mas se eu sei que é bom, eu preciso insistir. E insistindo, eu vou descobrir um valor, um sabor, um prazer que eu não tinha antes. Deixa eu ler um outro texto muito interessante da palavra de Deus, que é a experiência de Ezequiel. Essa aqui está na versão A Mensagem, né? Ezequiel 3, de 1 a 3. Deus falando com um profeta. Você sabe que a relação de Deus com o profeta não é uma relação simples, não é uma relação tensa, complexa. Mas olha como Ezequiel narra essa experiência. Ele me disse é Deus, né? Filho do homem, coma o que você está vendo. Coma este livro. Depois vá e fale à família de Israel. Quando abri a boca, ele me deu um rolo para comer, dizendo: Filho do homem, coma este livro que eu estou dando a você. Essa é a sua refeição. Assim eu comi. O gosto era muito bom. Parecia mel. Tem muita poesia aqui, mas eu consigo ver uma construção aqui que é muito interessante. Tenta imaginar a experiência de Ezequiel. Deus, agora você vai comer. Vou comer o quê, Deus? Você vai comer um rolo, um livro. Não era um rocambole, era um rolo de palavras, que era para ele comer, ruminar, mastigar, para dar isso para Israel. Eu fico imaginando que a impressão de Ezequiel é: que opção eu tenho? Deus mandou, né? E a expectativa que ele tinha é que aquilo ia ser uma experiência bem ruim, dolorosa, amarga. Vou comer um rolo. Tem certeza, Deus? Come. E você vê que Deus é bem incisivo. Coma. Eu estou te dando, essa é a sua refeição. Você não vai comer mais nada, você vai comer esse livro. Aí eu imagino Ezequiel, né, Deus ali como uma criança. Abre a boca. Nem faz. E aí, Ezequiel fecha o olho assim e fala: vai. E quando ele come, quando a sua boca, a sua língua tem contato com o rolo, a palavra, ele se surpreende, ele diz: era muito bom. Parecia mel. A gente tem que entender que a gente vai passar por essa experiência quando a gente se aproxima da palavra de Deus. A gente tem que vencer esse medo, essa rejeição.
e redescobrir esse alimento que é doce, que é prazeroso, que é bom, que é saboroso. Porque é isso que vai fazer uma diferença. Quando a gente deseja, quer, tem satisfação, tem prazer nesse alimento que é a palavra. Eu quero terminar falando desse desafio, né, devocional, que a gente tem colocado para a igreja, de adotar um exercício devocional e praticar esse exercício até o domingo de Páscoa, como um propósito. Por que o prazo é importante? O prazo é importante para a gente começar imediatamente. Por que a delimitação desse prazo também é importante? Para que você, vou fazer isso para o resto da minha vida? Não. Vamos experimentar. Vamos fazer alguma coisa diferente. Até a Páscoa, até essa data, vamos nos permitir tirar o açúcar do café e fazer uma experiência, ver se a rotina vai mudar o meu gosto. Entende o que a gente está falando aqui? Então, por isso, aqui não é obrigação, não é imposição, não estou dizendo, olha, Deus, não, é propósito, exercício. É experimentar alguma coisa diferente, que eu ainda não tenho. Eu quero propor aqui três exercícios relacionados à palavra. A leitura da palavra, que podem servir, né, para um exercício a curto prazo. Estude um livro da Bíblia. Escolha um livro da Bíblia. Estude. Leia ele inteiro. Mas faça mais do que isso. Não só leia. Estude. Use as ferramentas que estão à nossa disposição hoje, que os antigos adorariam ter, mas não tiveram. Bíblia de estudo, comentário, tanta coisa boa que ajuda a gente a entender melhor a Bíblia. Adote um livro da Bíblia e estude esse livro, do início ao fim. Eu recomendo que você use um comentário, e eu peguei um comentário na nossa biblioteca ali, um comentário do livro de Salmos. Esse tem do 1 ao 72. É um livro. É um estudo sobre os Salmos. É uma forma de você ler. Vai ter muita informação, muita coisa a respeito de tudo que gira em torno ali daquele texto bíblico. Eu peguei um livro da nossa biblioteca, novinho, nunca foi usado, tem aquele cheirinho de livro novo, esperando um leitor, esperando um estudioso, ter curiosidade. Nós temos a coleção completa do Antigo e do Novo Testamento ali. São ferramentas ali, né? Claro que você pode comprar, mas também a gente tem essa possibilidade de emprestar da biblioteca da igreja. Estude um livro da Bíblia. Pastor, será que eu dou conta? Pega um livro pequeno. Tiago, Jonas, pega um livro pequeno. Se esse for um propósito. Estude. Aprenda, tenha uma relação com a palavra de Deus de uma forma diferente. É muito diferente a gente ficar lendo o versículo picado e a gente ler a Bíblia de uma forma contínua. Ler todo o contexto. A gente sempre lê Paulo, né?
os versículos ali. Leia a carta inteira de Paulo. É uma experiência diferente. Segunda sugestão de exercício devocional: memorizar um texto da Bíblia. Essa é uma prática devocional que nós praticamente perdemos. Como eu falei, os antigos praticavam isso, até por falta de opção, né? Então, era coisa muito comum. As pessoas, o povo sabia os textos sagrados de cor. E hoje de manhã o José falou sobre isso, né, comentou sobre isso e comentou com a gente, compartilhou lá na congregação, lá no ponto de pregação, que ele adotou um texto da Bíblia para decorar nesse período. Eu falei, gostei da ideia. Gostei do exercício. E falei, quero também. Vou adotar um texto bíblico nesse período para memorizar. O que é isso, pastor? É um tipo de legalismo, é um tipo de disciplina. Queridos, a gente está aqui tentando passar para vocês que a nossa relação com a palavra, ela pode ser diferente, mais profunda do que ela é. E que a gente tem que experimentar algumas coisas que estão, de repente, distantes de nós. Quando você sabe um texto bíblico e você não precisa abrir a Bíblia para trazê-lo à mente, isso te dá uma outra relação com essa palavra. E a gente tem muito pouco isso. Às vezes a gente sabe um versículo ou outro ali, mas ter um salmo memorizado, ter um texto, seja lá o que for, é uma experiência que enriquece sua vida devocional. Então, fica a sugestão desse exercício também. Memorizar um texto bíblico. É interessante que a gente faz isso com as crianças, né? Mistério infantil, Ismênia aqui, professora, tantos anos, decorar versículos, memorizar os versículos. A gente ensina as crianças, elas vêm, recitam aqui na frente, a gente acha bonito, bate palma. Adulto não faz mais isso. Só criança que faz. A gente perdeu alguma coisa que enriquece a nossa experiência. Um último exercício. Lectio Divina, que significa leitura divina. Por que eu mantenho o nome original aqui em latim? Porque esse é um exercício devocional dos mais antigos da história da igreja. Séculos e séculos e séculos, os cristãos praticam esse exercício devocional, chamado Lectio Divina. Eu falei assim, o nome é esquisito, mas é aquele que eu falei, né? Nome estranho às vezes ajuda a gente a, guardar aquela coisa. O que é a Lectio Divina? O que é esse exercício devocional com a palavra de Deus? Ele é muito simples e muito poderoso. Você vai ler as Escrituras, e antigamente, eles, como eu falava, eles não liam, eles ouviam, né? Era um exercício individual, mas principalmente comunitário. Você vai ler um trecho curto da palavra de Deus, não pode ser muito longo, trecho curto da palavra de Deus. Aí você lê. Depois que você lê, você passa um tempo em silêncio. Silêncio. Não fala nada, não se preocupa com nada. Só deixa silêncio. Aí o que você vai fazer depois? Você vai ler novamente o mesmo texto. Pausadamente, concentrando, ouvindo as palavras, lendo. Você lê novamente o mesmo texto. O que você faz depois? Silêncio.
só aguarda, só espera. Porque a gente sabe que a palavra de Deus fala conosco, mas nem sempre a gente espera que isso aconteça, né? Às vezes a gente vai ler a palavra de Deus, lê, fecha, vai embora, já vai tocar a vida, ou ora rapidinho. Aí Deus diz assim, agora que eu ia começar a falar com você, você foi embora? Onde você vai? E aí depois da segunda vez que você leu e você ficou um tempo em silêncio, e se você tentar fazer isso, você vai saber que ficar em silêncio é muito difícil, sem pensar nas contas para pagar, sem olhar para o celular. Mas a gente precisa desses exercícios na nossa vida. O que você faz depois da segunda vez? Você lê novamente. 3 vezes. Esse era o exercício. Pela terceira vez você lê a mesma palavra. E você mais uma vez fica em silêncio. Terminado esse exercício, o que você faz? Você escreve uma oração. E nessa oração você vai responder ao texto. O que Deus falou, está falando, o que Ele quer, o que você não entendeu. Você vai orar. Você vai responder. Porque se Deus falou na palavra, Ele quer uma resposta sua. Mesmo que a resposta seja, Deus, não entendi nada, estou aqui, nada acontece, estou revoltado, o Senhor está em silêncio, eu também. Se é isso que você sente, fala isso para Deus. O salmista não faz isso de vez em quando? Você nunca leu um salmo meio revoltado, assim, Deus, onde você está? Por que te calas? Por que não vem nos socorrer? Até quando ficaremos aqui? Tem muito texto bíblico. Porque são orações sinceras. Então, depois da leitura, do silêncio, da meditação, eu oro. E a oração escrita, ela é um outro exercício muito bom, porque você põe ali no papel, fica mais claro o que você está querendo dizer, fica registrado. Escreve uma oração em resposta ao texto, só. Um exercício desse pode durar 15 minutos, 20, e pode fazer uma grande diferença no seu dia. São exercícios que a gente pode fazer na busca, né, da leitura, da palavra, né, de aprender, né, esse prazer na lei do Senhor. Vamos orar. Agradecendo a Deus por aquilo que Ele falou conosco e pedir que Ele complete isso, né, na nossa vida. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, tão rica, um tesouro para as nossas vidas. Nem sempre nós reconhecemos isso, valorizamos a Deus. Senhor, nos desperta para esse alimento tão saboroso e tão importante. Nos dá, Senhor, essa rotina, esse hábito, que a gente possa desejá-lo todos os dias, de nos aproximar de Ti, através da oração, através da palavra, através das Escrituras. Ouvir a Tua voz, permitir que o Senhor fale conosco. Nós precisamos disso, Senhor, mas nós queremos isso. Nos ensina. Que o Teu Espírito nos ensine, Senhor. Que possamos olhar para Jesus, olhar para o exemplo de Jesus, como Ele amava
ter esse tempo com o Pai, poder meditar na palavra, poder orar. Queremos ter, Senhor, também esse mesmo desejo, essa mesma paixão, esse mesmo ardor pela Tua palavra, Senhor. Faz isso conosco, comigo, com meus irmãos e irmãs. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém.